Quando tiver. Oi, pessoal, bom dia! Bom dia! Muito bom estar aqui de novo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Papo Man. E eu vou falar o que eu sempre falo. É uma honra estar aqui, especialmente porque eu admiro muito vocês que dedicam tempo das férias, que normalmente é época de descansar, passear, etc. Vocês estão dedicando tempo das férias de vocês para melhorar, para se aperfeiçoar. E vocês fazem eu acreditar cada vez mais no futuro do Brasil e do mundo. E fico feliz por vocês e pelos alunos de vocês. Né? Tá difícil? Ainda bem que nós temos vocês, então. É mais um motivo para eu estar feliz por vocês existirem e por estarmos aqui trabalhando. Então, vamos lá. Né? O Eduardo Wagner sugeriu que eu fizesse mais uma versão desse tema, matemática financeira, que é um ótimo tema. Eu adoro esse tema, porque matemática é uma matéria difícil, né? Se for perguntar aí na escola e tal, você mesmo quando você se apresenta, né? Está num ambiente social, você se apresenta, o que você faz? Eu sou professor. Professor de quê? Matemática. Quando você fala a palavra matemática, você sabe qual é a reação, né? Então, matemática é difícil, né? As pessoas, em geral, as pessoas identificam como uma coisa difícil, muita gente não gosta. Pelo menos por aqui, né? Pelo menos no Ocidente. Eu já falei em outras edições que eu fiz uma viagem para a Romênia em 2003 que me deixou muito impressionado nesse aspecto. Que lá a reação é totalmente diferente quando você fala de matemática. As pessoas, em geral, dizem, nossa, que legal matemática, eu adorava matemática quando eu era criança. Então tem uma coisa que a gente precisa aprender com o leste europeu na maneira como eles ensinam matemática. Mas isso eu já falei em outras edições, não é o tema de hoje. Só um comentário rápido. Mas eu estava falando sobre esse negócio de que as pessoas, pelo menos por aqui, né, normalmente tem uma relação ruim com matemática, né? Mas eu percebo que tem duas áreas da matemática que as pessoas entendem melhor, em que a matemática fica menos difícil. Né? A primeira é quando envolve a nota do aluno. Né? Cara, eu já trabalhei em umas escolas que a média final do aluno era um resultado de várias provas, testes, trabalhos, cada um com um peso diferente, né? E tinha um jeito super complicado de fazer o cálculo da média final. Né? Aí eu estou dando aula, de repente o Joãozinho tá lá fazendo bagunça, eu falo, Joãozinho, preste atenção que você está precisando de 8 na prova para passar, hein? Aí ele, não, professor, 8 não, 7,9. Na hora. Né? E se eu perguntasse, ele me explicava exatamente por que era 7,9. Detalhe por detalhe. Já aconteceu com você também? Né? Quando mexe na nota, a matemática fica mais fácil de repente. Né? O outro aspecto é dinheiro. Né? Quando mexe no bolso, né, a matemática, de repente, não fica tão complicada assim. O pessoal aprende rápido a fazer as contas, né? Se interessa. Não, peraí, como é que faz essa conta? Né? Então, é um bom tema. Então, a essência da matemática financeira é o que a gente chama de juro, né? O que é juro? E aí, deixa eu ver o que aparece aqui. Né? O pessoal que está vendo em outros lugares aí também, vai falando. Né? Eu escuto. Fala que eu escuto. Vai falando. Hã? É um acréscimo em cima de um capital. Estou ouvindo. Legal, boa. O que mais? Remuneração do capital. Remuneração do capital. Um acréscimo ao capital, remuneração do capital. E aí, mais algum conceito de juro? Reajuste. Né? E aí, mais algum conceito do que é juro?
é quanto você paga por ele ter te emprestado o dinheiro que você precisava, né, naquele momento. Ah, interessante esse também. Interessante. Vai. É o que compensa quando você deixa o dinheiro parado. Olha só. Estão aparecendo várias coisas legais aqui. É o que compensa quando você deixa o dinheiro parado, né? Bom, a não ser que você deixe o dinheiro parado debaixo do colchão, né? Se deixar ele parado debaixo do colchão, não vai ter juros não, né? E aí, mais alguma ideia sobre o que significa juros? É aquele desespero, juro, olha só, juro é aquele desespero no final do mês. Da conta atrasada, né? Do cartão de crédito que você não teve. Cartão de crédito, você foi olhar e falei, como eu gastei tudo isso? Aí você vai lá ver o extrato, né? Você vai ver o extrato. Ih, não, eu fiz essa compra. Ih, eu fiz também essa. Ih, essa aqui fui eu também. É verdade. Aí você... Não, mas não, se somar não dá tudo isso, né? A adição... Você começa a duvidar da adição, não é? Você começa a duvidar da adição. Aí não, se somar não vai dar tudo isso. Tem um erro aqui. Aí você vai lá, soma e dá tudo isso, né? Aí você fala, ih, não vou pagar tudo esse mês, vou pagar mês que vem. Já era, né? Aí você entende mesmo o que é juro, né? Essa é a situação que você entende de verdade o que é juro, né? Então, tem um livro legal do economista Eduardo Gianetti que se chama O Valor do Amanhã. Essa é uma boa definição de juro. Juro é o valor do amanhã. O livro é legal, fala de uma série de coisas interessantes, faz umas comparações com a natureza, inclusive. Mas o juro tem exatamente a ver com isso, tem a ver com o valor do amanhã, o quanto você valoriza o futuro, certo? Porque a questão é, se eu pergunto para você se você prefere receber R$100 ou se você prefere receber R$110, quase todos vocês vão me responder imediatamente, eu prefiro R$110, né? Acontece que, quando eu falo para você se você prefere 100 ou 110, está faltando um elemento fundamental em finanças, que é o quando, tá? Então, matemática financeira essencialmente lida com isso, com valores financeiros, valores monetários, mas como eles evoluem no tempo, certo? Então, o que vale mais para você? R$100 hoje ou R$110 daqui a um ano? E aí? Essa pergunta vai... A resposta a essa pergunta varia de acordo com a pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Para alguns, R$100 hoje pode valer muito mais do que 150 daqui a um ano, né? Dependendo da situação. Em que situação R$100 para você hoje vai valer muito mais do que 150 daqui a um ano? Em que tipo de situação? Pode trocar R$100 por R$1.000, por o que for. Por exemplo, né? Então, para quem está assistindo em outros locais ou está vendo o vídeo, né? Que não está ouvindo o que todo mundo está falando, apareceram várias respostas, mas você imagina que todas essas respostas têm a ver com eu tenho uma urgência. Eu tenho algo que não pode esperar. Então, eu adoraria ser capaz de esperar um ano para ter R$150 em vez de 100. Mas no meu momento atual eu não posso esperar, né? Eu estou com uma dívida muito urgente, eu estou com uma situação de saúde que eu preciso do recurso agora. E o recurso agora é muito mais importante para mim do que ele poderia ser daqui a um ano, né? Um caso extremo é esse. Eu tenho um problema de saúde que, se eu não resolver agora investindo esse dinheiro na cura do meu problema de saúde, daqui a um ano é muito provável que eu não esteja sequer vivo. Então, esses R$150 não vão valer nada para mim, né? Esse é um exemplo. Agora, mesmo nessa situação, se você... Porque aí é que está... pessoas que valorizam mais o futuro do que o presente
Né? Uma coisa que faz você valorizar mais o futuro é você ter filhos, por exemplo. Ao mesmo tempo que eu falei para você dessa doença, que eu vou morrer, não sei o quê, eu penso, não, mas peraí, mas se eu tenho filhos, etc., talvez eu até prefira. Né? Os meus filhos vão usar esse dinheiro depois no amanhã e eu vou preferir, pode ser. É uma situação que pode acontecer. Quando tem a ver quando você tem que escolher entre você e os seus filhos, muitas vezes você escolhe os seus filhos. Né? E aí você tende a valorizar mais o amanhã. Certo? Enfim, isso não é matemático, né? Mas é uma reflexão interessante. Países tropicais, como o nosso, né, tendem a valorizar menos o amanhã. Países em que você tem invernos mais rigorosos, a tendência é haver mais valor no amanhã. Né? Por quê? Porque as pessoas aprendem com a natureza. Né? Porque dependendo do local, se o inverno é muito rigoroso, se você não pensar no inverno quando você está no verão, você pode morrer. Né? Essa é uma reflexão legal e que você pode comprovar nas taxas de juros. É interessante. As taxas de juros de países com invernos mais rigorosos costumam ser, não é uma regra, tá? Mas tem uma tendência a ser maiores ou menores? Boa pergunta. Peraí, quem acha que... Quem respondeu maiores, levanta a mão. Quem respondeu menores, levanta a mão. Ó, interessante, não é claro para todo mundo. Né? Então, se você valoriza mais o amanhã, a taxa de juros tende a ser maior ou menor? Se você valoriza mais o amanhã, a taxa de juros tende a ser menor ou maior? Bom, o jeito bom de responder essa pergunta é ir para o extremo, certo? Então, imagina que... lembra da situação extrema que eu falei agora? Pô, eu estou com uma doença grave. Eu preciso do dinheiro agora. Eu estou valorizando muito ou pouco o amanhã? O futuro? Pouco, certo? Eu estou valorizando muito mais o presente. Quando eu valorizo muito mais o presente, eu tendo a preferir o dinheiro agora, mesmo que a minha remuneração por esperar seja muito alta, certo? Então, se eu valorizo pouco o amanhã, a taxa de juros tende a ser mais alta. Se eu valorizo mais o futuro, a taxa de juros tende a ser mais baixa, certo? Países tropicais costumam ter taxas de juros mais altas. Brasil, por exemplo, e outros. Não é uma regra geral, mas tem a ver com a cultura. Né? Então, o juro tem a ver com o quanto você valoriza o futuro, certo? Bom, até aqui tem pouca matemática, né? Tem mais o conceito, mas o conceito é importante para a gente entender o que vem depois. Onde é que vem a matemática? A matemática vem quando a gente precisa comparar, certo? Então, o tipo de coisa mais simples é o seguinte. Vamos lá, vamos voltar, por exemplo, do 100 e do 110, certo? Digamos que para mim meio que tanto faz R$100 hoje ou R$110 daqui a um ano. Se para mim tanto faz R$100 hoje ou R$110 daqui a um ano, isso basicamente quer dizer que em um ano, uma remuneração de 10% para mim está ok. Eu acho que eu consigo uma remuneração com alguma aplicação que eu tenho, alguma coisa, mais ou menos nessa faixa. Então, se você me oferecer alguma coisa que remunere mais do que 10%, eu vou ficar bem interessado. Se você me oferecer alguma coisa que remunere menos do que 10%, eu provavelmente vou descartar. E já concordamos que isso realmente depende de pessoa para pessoa, depende da situação, depende do que você valoriza naquele momento, basicamente do quanto você valoriza o futuro, certo? Mas uma coisa está clara. Se
Se eu considero que hoje R$100 são equivalentes a R$110 daqui a um ano, tá? Se eu considero que essas duas coisas são equivalentes, R$200 para mim serão equivalentes a quanto daqui a um ano? 220 é uma hipótese bem razoável, né? Aqui a gente tem que desconsiderar algumas questões que em geral são menores, mas, por exemplo, isso dificilmente vai se aplicar a valores muito pequenos, porque toda transação financeira tem custo, né? E aí, para números pequenos, o custo acaba sendo importante. Quer dizer, tem custos que são fixos para a mesma transação financeira. Então, não vale a pena, muitas vezes não vale a pena você fazer por R$10 uma transação financeira que por R$1.000 valeria a pena, tá? Por causa dos custos, etc. Então, feita essa ressalva, que é claro que a gente está, ou eu nesse momento, eu estou fazendo uma ressalva que tem a ver, em geral, com a matemática aplicada, certo? Quando a gente aplica a matemática, necessariamente a gente faz uma simplificação da realidade. A realidade, em geral, é mais complicada do que a gente consegue modelar. Mas é uma simplificação muito razoável supor que, se eu consigo aplicar R$100 e receber 110, se eu aplicar R$200, eu vou receber 220, certo? Pode ser até que eu consiga um pouquinho mais por R$200 do que eu consigo por R$100, por causa dessa análise de custos, etc., né? Ou mesmo se a gente estiver falando de uma operação de compra e venda, muitas vezes, se você compra mais quantidade, você baixa o seu preço de compra e isso permite que você aumente ainda mais a sua rentabilidade, tá? Mas é uma simplificação razoável, salvo outras informações, que a remuneração que você recebe por esperar, a recompensa que você recebe por esperar, seja proporcional à quantia que você tem inicialmente. Tá legal? E a gente pode provar isso usando o teorema fundamental da proporcionalidade, né? Que a gente já lembra das aulas maravilhosas do Elon que estão gravadas aí sobre proporcionalidade. Quem ainda não viu, eu recomendo enfaticamente que veja, né? Mas, claro, se você com R$100 você remunera 110, faz sentido que 200 remunere 220, simplesmente porque você pode pensar que a mesma coisa que você fez com R$100, você pode fazer separadamente com duas quantias de R$100, certo? Você pode fazer duas aplicações de R$100. É perfeitamente razoável imaginar isso. Ou 10 aplicações. E se cada uma delas gerou 110, o valor final é proporcional. Então, a gente está falando de proporcionalidade. O montante que você recebe no final de uma aplicação, eu estou resumindo com esse conceito de aplicação, a gente pode estender isso para dívidas, certo? Que aí é o contrário, você recebeu esses R$100 e vai ter que pagar 110, né? Mas a matemática envolvida é exatamente a mesma. O importante é o montante final e, portanto, o juro é proporcional à quantia. Tá? Essa é uma hipótese super razoável. Começa a ficar mais interessante quando, em vez de variar a quantia inicial, né, essa é a conta mais simples possível, variar a quantia inicial. É simplesmente proporcionalidade. Mas, ao invés de variar a quantia inicial, fica mais interessante quando a gente varia... Eu acabei de lembrar que eu não tenho muita bateria. Talvez não precise. Quando a gente varia o tempo, né? E aí, enfim, existe um conceito ingênuo, mas que, por algum estranho motivo, os livros de matemática financeira e até mesmo concursos, né,
ainda trazem, que é o chamado juros simples, que é um conto de fadas, como já deixou para nós o mestre Morgado numa aula de matemática financeira absolutamente brilhante, que também está gravada e disponível para vocês, não percam, né? Isso é absolutamente irreal, não existe no mundo real, tá? Eu estou lembrando que da última vez que eu falei isso aqui no Papo e Meio, eu recebi alguma mensagem de pessoas muito bem intencionadas e de fato que estavam corretas, dizendo, não, Luciano, é mentira isso de que não existe juro simples. Eu já trabalhei num banco e no banco a gente aplica juro simples, sim, quando o prazo é menor do que o prazo da taxa. Então, por exemplo, você contrata uma taxa mensal, mas você ficou só 18 dias. Então, a gente aplica juros simples com o 18, ou seja, faz 18 sobre 30 vezes a taxa e aplica o capital, né? Bom, eu não acho estranho que algum banco, alguma financeira faça essa conta desse jeito, porque no caso de você fazer juro simples, entre aspas, no caso de você fazer proporcionalidade direta com um período menor do que o contratado, na verdade, isso vai dar uma remuneração maior, tá? Mas a própria pessoa colocou isso. Se forem 40 dias, ele não vai fazer 40 sobre 30 vezes. Ele vai aplicar a taxa de um mês e aí o resíduo ele vai fazer 10 sobre 30. Que para taxas pequenas é até uma aproximação razoável, certo? Mas é uma aproximação que beneficia o credor. Então, não é muito estranho que, enfim, segundo esse relato, eu não estou dizendo que os bancos façam isso sempre, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para isso. Eu até pelos contratos que eu já estudei, em geral não, em geral o contrato é sempre exponencial. Mas, enfim, eu até acredito que em alguma situação seja feita essa simplificação e é uma simplificação que beneficia o credor, tá? Mas, enfim, salvo essas distorções que podem acontecer, mas justamente para você evitar que essas distorções te prejudiquem quando você está numa transação financeira, é importante você entender matemática financeira, certo? Juros simples não existe, tá? A verdade é que juros simples não pode existir por uma razão muito clara, porque existem os juros compostos. Ou, qualquer aplicação financeira que você faça, você vai ser remunerado em juros compostos. Então, se você pudesse, em algum momento, adquirir uma dívida com juros simples, o que aconteceria... Eu vou até fazendo um rascunho isso aqui. Se fosse possível você adquirir uma dívida por juros simples, o seu saldo vendedor, o quanto você está devendo, cresceria linearmente com o tempo, certo? É proporcional, então é função afim, tá? E nós sabemos que existem aplicações no mercado em que você obtém remuneração a juros compostos. Na verdade, são os juros de verdade. Eu nem gosto muito de usar o termo juro composto, porque dá a sensação de que existe algum outro tipo de juro. E não existe, tá? Mas, enfim, o fato é que você, se isso fosse possível, você poderia adquirir essa dívida, pegar esse dinheiro que você obteve de empréstimo e aplicar, por exemplo, na caderneta de poupança, que é, enfim... Cadeira de poupança não, né? Compra um título de Tesouro Direto, né? E você compra um título de Tesouro Direto, um LFT, vai ser remunerado pela taxa de juros de mercado, e isso vai ser exponencial, certo? Aí você vai dizer, não, mas a dívida que eu contratei, a taxa de juros é muito maior, não importa. Porque a sua remuneração vai seguir uma função exponencial, certo?
Com juros de verdade é exponencial. Então, por mais... Não pode descer, né? Mas por mais que a taxa seja bem menor, é uma exponencial. Ao ser uma exponencial, uma hora você está ganhando dinheiro grátis, ou como se diz no mercado, o almoço grátis, isso aqui. Né? Você não fez nada, você só pegou dinheiro de um lugar e aplicou em outro, e esperou um tempo e você teve lucro imediato. Quer dizer, e um lucro que pode ser cada vez maior, na verdade. Então, o fato é que não existe. Juros simples não existe, tá? E eu acho que eu já falei até demais sobre isso. Melhor a gente falar de coisas que realmente existem. Coisas reais, tá? Bom, o que faz sentido aqui em 2 anos? Bom, aí de novo eu vou ter que usar aquela frase. Na falta de maiores informações, certo? Porque na prática é muito provável que daqui a um ano o 10% que era interessante para mim hoje já tenha mudado. É o mais provável que tenha mudado. Mas, enfim, especialmente por razões didáticas, vamos supor que daqui a um ano, 10% ao ano continua sendo a taxa que eu acho razoável, certo? O que vão valer para mim esses R$100 daqui a 2 anos? Tem que ser o quê? Tem que ser 121, certo? É a única coisa que de fato faz sentido. Porque esses 100, em um ano, eles são equivalentes a 110, certo? Em mais um ano, supondo que as condições são as mesmas, 110, usando essa mesma tabela de proporcionalidade, 110 vai ser equivalente a 110 mais 11, certo? Porque aqui era 100 mais 10, então aqui tem que ser 110 mais 11. 110 mais 11 é 121. Tá? Como de um ano para outro a gente sabe que o efeito é uma proporcionalidade, nós sabemos também que toda proporcionalidade pode ser descrita, e é um bom jeito de descrever, bom, por uma função afim, como eu desenhei ali no rascunho, e o que basicamente significa multiplicar a variação, né, você multiplica por uma constante, certo? Nesse caso, o montante também você multiplica por uma constante, certo? E, de fato, o que a gente chama de taxa de juros, e taxa de juros sempre tem que estar atrelada a um período de tempo, certo? Então, aqui, no meu exemplo, taxa de juros anual, a taxa de juros é o fator de proporcionalidade correspondente ao aumento, tá? À remuneração que você obtenha, ao quanto de dinheiro você obteve a mais, ok? Então bom, a gente pode usar qualquer valor porque é tudo proporcional. Então vai ser o 110 menos o 100 dividido pelo 100. E normalmente a gente expressa isso em porcentagem. Então é 10% ou 0,1. Certo? O fator de crescimento, ou vou chamar só de fator, né? Mas o fator que é, na verdade, o número que acaba sendo mais útil na prática, é o fator, né? Por quanto eu tenho que multiplicar a quantia que eu tinha para obter a quantia que eu terei. O fator, ele vai ser, na verdade, o 110 dividido por 100, que é tudo que eu vou ter dividido pelo que eu terei, que é 110%, mas o fator, em geral, a gente coloca em decimal, né? Isso aqui, a letra mais comum é I, né? Podia ser T, né, de taxa, mas é I. Por que é I? Alguém sabe por que é I? É o inglês, né? É interest. O juro em inglês é interest. Interest lembra interesse, né?
Aliás, em espanhol também é. Em espanhol é interesse. É um bom nome, né? Tem a ver com interesse, é o que me interessa receber, né? Por esperar esse tempo, é o que me interessa receber por esperar esse tempo. É um bom nome. Bom, o fator é 1 mais i, né? Vou colocar assim entre parênteses. Faz sentido que o fator seja 1 mais i, porque você, depois do prazo correspondente à taxa, você terá o que você tinha antes, multiplica por 1, certo? Mais o juro, que é a taxa vezes o que você tinha antes. Então, no total, você vai multiplicar por 1 mais a taxa, certo? Então, a taxa em 2 anos não é tão imediata, o fator da taxa não é tão imediato, mas o fator de crescimento em 2 anos certo? Por isso que esse fator de crescimento acaba sendo um número ou um conceito mais útil na matemática financeira do que a própria taxa. A gente usa muito mais esse número 1 mais a taxa do que a taxa ao fazer cálculos financeiros. Porque esse é o fenômeno mais claramente observável, que é, eu tinha 100, esses 100 se transformaram em 110 em um ano. O que eu fiz? Multipliquei por 1,1. O 200 multiplica por 1,1. O 1000 multiplica por 1,1. E se você carrega isso por 2 anos, você vai repetir essa operação no segundo ano, né? Então, daqui para cá você multiplica por 1,1 e daqui para cá você multiplica de novo por 1,1. Então, o fator em 2 anos, né? Então, é mais fácil de calcular o fator em 2 anos do que a taxa em 2 anos. O fator em 2 anos é 1 mais i ao quadrado, né? Porque cada ano que passa você vai multiplicar por 1 mais a taxa. E se forem taxas diferentes? Também. Quer dizer, não é ao quadrado, mas o mesmo conceito, certo? O primeiro ano você multiplicou por 1 mais a taxa daquele ano, o segundo ano você multiplicou por 1 mais a taxa do outro ano. Essa, aliás, é uma conta muito importante. Acho que eu vou falar logo disso. Não, deixa eu primeiro fazer aqui. Bom, no nosso caso é 1,1 ao quadrado, que é 1,21, certo? E aí a taxa em 2 anos, como é que você obtém? Você faz 1 menos o fator em 2 anos, faz sentido? Essa vai ser a taxa em 2 anos. Então, 1 menos o fator em 2 anos é a taxa em 2 anos, que no nosso caso vai ser 21%. Tá? Então, o que a gente acabou de descobrir aqui é o seguinte, que uma taxa de juros constante de 10% ao ano equivale a uma taxa de 21% em 2 anos. Tá? Então, a taxa não é proporcional ao tempo, perceberam? A relação não é proporcionalidade. Quanto mais tempo, mais a taxa cresce e o crescimento é exponencial, né? Porque o crescimento vai ter a ver com isso aqui, né? Vai ser 1 menos uma certa base elevado ao expoente. O expoente aqui é o número de anos, certo? Então isso aqui vai ser uma função exponencial. Aqui é o contrário, né? Obrigado. Estava dando negativo esse aqui. Que bom que você me falou, hein? Obrigado aí por me ajudar. Pô, gente, não deixa eu errar assim, não. Isso. Né? Então, claro. Enfim. Já generalizando, que é isso que eu estou fazendo, já generalizando, se passaram-se N anos, a taxa vai ser 1 mais i elevado a n menos 1. Certo? Que é uma função exponencial, certo? Então,
a variação da taxa e também do montante com o tempo é uma função exponencial. Não é uma função afim como é a variação com o montante, certo? E bom, e a gente sabe que o crescimento exponencial ele é bem poderoso, né? Então daí, de fato, isso você encontra em qualquer texto sério de matemática financeira, de planejamento financeiro, etc, etc. O fator mais importante para o seu planejamento financeiro, o que quer que seja a sua meta financeira, aposentadoria, ou comprar uma casa, comprar um carro, etc. O fator mais importante para você é o tempo, né? Quanto mais tempo você estiver disposto a esperar, né, maior vai ser a sua recompensa final, porque você vai receber os benefícios do crescimento exponencial. A mesma coisa ocorre com a dívida, né? Então, a gente está falando aqui de dívida de cartão de crédito. Normalmente, as taxas de cartão de crédito são muito maiores do que qualquer outra taxa. Então, normalmente, é absolutamente insano você pagar juros de cartão de crédito. Se você vai pagar algum juro, não paga de cartão de crédito. Faz uma dívida de uma taxa menor e paga o cartão de crédito à vista, certo? Porque a taxa... Enfim, se você esqueceu de pagar 2, 3 dias e tal, pode te parecer que não foi muita coisa que você gastou. Mas o acumulado é que é o problema, né? Se você deixar... todo mundo acaba tendo um amigo, um cunhado que caiu nessa, né? Deixou a dívida aí rolando um tempo e quanto mais tempo você deixa, é muito, muito sério o aumento. Bom, eu acabei falando meio por alto, eu acho que vale a pena escrever isso. Quando você tem taxas variáveis, que é o mais comum na prática, né? Então, taxas variáveis não vai mudar muito aqui, o cálculo é que vai ficar mais chato, né? Mas o que sim é interessante é você fazer a média, né, o efeito, porque o que nós seres humanos fazemos para entender o mundo, né, especialmente para entender o mundo matematicamente? Nós simplificamos a realidade, né? Eu falei isso no início. Então, na realidade, as taxas de juros vão variando e tal, né? Mas aí, imagina que você fez lá vários investimentos, etc., em várias coisas diferentes, você ficou 10 anos investindo e você ganhou várias taxas diferentes nos seus diversos investimentos, etc. E aí, depois de 10 anos, você quer fazer uma avaliação do que aconteceu. Fala, será que a minha estratégia de investimento nesses últimos 10 anos foi boa, deu certo, eu estou contente, não estou, posso aprender com o que eu fiz para melhorar no futuro, etc. Como é que você faz essa avaliação se você tem um monte de aplicações diferentes com um monte de taxas diferentes? O que a gente faz em matemática quando a gente tem um monte de dados diferentes e tal, e a gente quer ter uma noção uma noção resumida desses dados? Uma das coisas que a gente faz é o quê? Uma média, né? Em geral, você faz uma medida que tem a ver com média, e muitas vezes a gente analisa medidas de dispersão também, para entender qual a variação em torno dessa média, etc. Mas o que seria a média em termos de taxa, né? O que é a taxa média? Aliás, o que significa o conceito de média? Porque tem muitas médias, né? Tem média aritmética, média quadrática, média geométrica, média harmônica. Por que tem tantas médias assim e quando você usa uma e quando você usa a outra? Como é que você faz essa escolha de qual é a média realmente adequada? Decora, né? Tal situação é aritmética, tal situação é... Tem um monte de livro que é assim, não é? Olha, se a situação é assim, use a média aritmética.
Mas não, nós, a gente quer entender um pouco melhor o que faz você escolher uma média ou outra. Qual o conceito principal de média? Média é assim, você tem um monte de números e você quer substituir todos esses números por um só que tenha o mesmo efeito daqueles todos. Faz sentido esse conceito de média? A questão é, que efeito é esse? Certo? Então, por exemplo, você... Dá o exemplo mais simples de média aritmética, né? Você é professor, está dando um curso, você deu 4 provas ao longo do curso, provas nas mesmas condições, etc., né? E você quer calcular a média da nota de um determinado aluno nessas provas. O que faz mais sentido? Você quer trocar 4 números por 1, certo? Esse número tem que ter qual efeito? Tem que ter o efeito de, ao substituir por todos aqueles outros, te dá a mesma noção, uma noção similar do que aconteceu com aquele aluno. Bom, o que faria sentido aqui? Se eu dei 4 provas separadas, eu posso pensar que eu dei, na verdade, uma prova só, certo? Se eu dei uma prova só, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos os pontos que ele fez, mas aí eu vou mudar a escala só, certo? Então isso é o quê? A média aritmética. Quer dizer, a média aritmética é se todos esses números... ele tirou 3, 7, 8 e 9, certo? Se ele tivesse tirado... Eu já esqueci os números que eu falei, mas se ele tivesse tirado... sei lá, 8,1, 8,1, 8,1, 8,1, a soma total seria a mesma. E a soma faz sentido que é a soma de tudo que ele acertou em todas as provas, certo? Então faz sentido usar a média aritmética, tá? Então aqui, o que eu queria que você pensasse é o seguinte. Então vamos colocar assim, ano 1, ano 2, ano 3, 3 tá bom. Então você avaliou lá alguma coisa que você está olhando, talvez os seus investimentos, talvez a sua dívida, não sei. Mas no ano 1 foi 10%, no ano 2 foi 7% e no ano 3 foi 8%. Certo? E você quer substituir esses 3 números por um único número que tenha o mesmo efeito dos 3. Isso é o que faz sentido chamar de média. Essa seria a taxa média nos 3 anos. Tá? Que número é esse? Quem me sugere como calcular esse número? Ok, faz a média geométrica dessas taxas, certo? Pegadinha, né? Quase. Isso. Você faz a média geométrica 2 fatores, né, de crescimento. É verdade, né? Mas por quê? Porque você decorou? Não, porque você tem uma noção do que é média. O que é a média? É um número, por enquanto desconhecido, que eu vou substituir por todos os outros. Então, digamos que em vez de ter essas 3 taxas, eu tivesse tido a mesma taxa nos 3 anos, certo? Que valor tem que ter essa taxa para que ao final dos 3 anos o efeito seja o mesmo? Qual o efeito da taxa de juros? É modificar a quantia, o montante, certo? Então, eu quero que ao longo desses 3 anos, um mesmo montante sujeito a essas 3 taxas de juros, ao final dos 3 anos, ele gere o mesmo capital inicial, gere o mesmo montante nessas 2 situações. Faz sentido que a média seja isso? É o que faz sentido, certo? Para isso, qual é a equação? Fala aí, pode falar. 1 mais i ao cubo, né? 1 mais i ao cubo tem que ser igual a 1,1 vezes 1,07 vezes 1,08. Né?
Você resolve essa equação e você obtém a taxa média. Tá? Beleza. Então, vamos lá. Então, o que a gente está falando aqui é do valor do dinheiro no tempo. O que o Morgado, Wagner e a Sheila sugerem no excelente livro que eles fizeram, chamado Progressões em Matemática Financeira, né, aqui da SBM, eles sugerem que a gente sempre pense nos valores financeiros como pares ordenados, que são o valor e o tempo. Aí você estabelece algum ponto inicial, certo? E considera os valores sempre atrelados ao tempo. Um dos principais erros financeiros é somar ou comparar valores em tempos diferentes. Então, mantendo o exemplo anual, tá? Então, a nossa anotação vai ser o seguinte. O valor V, vírgula, o tempo T, significa... eu não vou escrever não, só vou falar. Significa o valor V no tempo T, tá? Então, na nossa anotação, eu disse que... No nosso primeiro exemplo, eu falei para vocês que R$100 no tempo zero, considerando hoje como tempo zero, R$100 no tempo zero é equivalente a R$110 no tempo 1, certo? E eu disse que isso continua equivalente a R$121 no tempo 2, tá? A partir dessa informação, a gente consegue calcular a taxa de juros, certo? Aqui, a taxa de juros é 10%. E aqui também, ela se manteve constante, tá? Claro que a taxa constante é a mais simples de todas e também é a mais importante, porque é a que a gente usa para fazer as médias, que no fundo as médias são as coisas que a gente usa para fazer as análises. Mesmo que os dados sejam muito complicados, a gente usa as médias para fazer a análise. Então é importante entender o comportamento quando a taxa é constante, mesmo que ela não seja, perceberam? Mesmo que a taxa não seja constante, compreender como funciona com a taxa constante é importante por causa da média. Então, para a taxa constante, se você tem o valor 1 no tempo T1 e ele equivale ao valor 2 no tempo T2, isso significa o quê? Então, o que significa isso aí? Que o valor 1 no tempo T1 equivale, vamos chamar de I a taxa constante, tá? Então, supõe que tem uma taxa constante I. O que significa que o valor 1 no tempo T1 equivale ao valor 2 no tempo T2? Significa que... Por exemplo, como é que eu vou achar o valor 2? Eu vou pegar o valor 1 e vou multiplicar pelo fator de crescimento equivalente ao tempo que passou, do T1 até o T2. O que é isso? É 1 mais a taxa vezes T2 menos T1. Isso é legal que vale até para voltar no tempo, isso aqui, certo? Esse expoente não tem nenhum problema ele ser negativo, vai continuar válida essa expressão. Se você quiser, você pode até colocar como quociente. Talvez seja até um jeito melhor de entender. O quociente entre os dois valores é
o fator de crescimento elevado ao tempo transcorrido entre os dois valores. E esse tempo pode ser negativo. Tá? Vai valer do mesmo jeito. Tá bom. Vamos ver um exemplo, né? Porque para variar eu olhei o relógio e passou mais tempo do que eu tinha imaginado. É o que sempre acontece nessa aula. Tem uma mágica aqui com o tempo também. O valor do futuro durante essa aula é muito alto. A gente tem que... Então, tem esse problema aqui que foi proposto em algum vestibular da UFRJ. Uma certa mercadoria cujo preço à vista é P será vendida a prazo de acordo com o seguinte plano de pagamento. R$100 de entrada, uma prestação de 240 em 30 dias e outra de 220 em 60. Determine P, o valor de venda à vista dessa mercadoria. Tá? Aí não tinha que dar a taxa de juros, né? Gente, está faltando alguma coisa nisso. O que eu devo ter falhado ao copiar esse enunciado? Foi isso que aconteceu? Eu falhei ao copiar esse enunciado, não foi? Ele tem que dar a taxa de juros para poder perguntar o P, não é isso? Esse é o momento que eu podia pedir para alguém que tivesse internet achar esse problema, alguém que seja muito bom nisso. Já, né? Beleza. Eu acho que não é muito antigo, não, esse problema da UFRJ. Acho que é dos últimos 10 anos ou menos. Eita! Tá bom. Então eu já me enganei de novo. Eu achava que era mais recente. 1998, mas já tinha plano real, então... Mas não importa, que a taxa de juros sempre foi alta, ainda mais para pagamentos assim. Beleza. Eu ia chutar isso, tá vendo? Devia ter chutado. Bom, então tá, perdoem aí a falha no enunciado. Então, no problema 1, a gente tem uma taxa de 10%, tá? Então, esse problema é simples o suficiente para você nem precisar ser muito detalhista aqui. Mas eu quero ser, para você entender o mecanismo. O que eu sugiro a você é que você use a ideia lá do livro do Morgado, Wagner e Sheila, que é... E assim, fica muito simples, porque você lê o enunciado, você já escreve a equação que vai resolver o problema. Que é, o que está escrito ali? Que P à vista, tá? Então, P hoje equivale, quer dizer, tem o mesmo valor que R$100 hoje, porque é a entrada, ok? R$100 hoje, mais 240 em 30 dias, ou seja, um mês, mais 220 em 2 meses. Bom, 10% ao mês é uma taxa muito alta, né? Então, é o tipo de situação que provavelmente você vai preferir pagar à vista de qualquer forma. Mas todo mundo entendeu como é que eu escrevi isso aqui? Eu só li o enunciado, tá vendo? O enunciado está falando isso, concorda? Que P reais hoje equivalem a R$100 hoje, mais 240 daqui a um mês. Aqui o período não é ano, é mês, né? 220 em 2 meses. Tá? Bom, e aí...
Agora você pode resolver isso de várias maneiras. Eu, como não gosto muito de denominadores, eu gosto sempre de projetar tudo para o futuro, para evitar denominadores. Mas você escolhe, tá? Então, eu vou transferir para o tempo 2. Tempo 2 quer dizer daqui a 2 meses, certo? Então vamos lá. P hoje equivale a que valor daqui a 2 meses? Como é que eu transformo essa quantia que é P hoje na quantia equivalente daqui a 2 meses? Eu multiplico por 1,1, que é o fator de crescimento, ao quadrado. Isso tem que ser igual. R$100 hoje, mesma coisa, 100 vezes 1,1 ao quadrado, mais 240 daqui a um mês. Eu vou transferir para daqui a 2 meses, então eu vou avançar no tempo 1 mês. Então multiplica por 1,1. É 240 vezes 1,1. Aqui, como era P, de repente eu podia ter feito uma exceção e ter calculado direto, né? Sei lá. Eu fui no automático. Depois eu vou ter que dividir tudo por 1,1. Tá bom. Não, o 220 fica sozinho, né? Ah, vou ter que dividir por isso aqui ao quadrado, é. Mas aí, ó, me arrependi. Me arrependi. Ó, o que é isso aqui? Isso aqui são os valores no tempo zero. A equação é a mesma. Né? Por quê? Claro, porque é matemática, tem que ser a mesma equação. Isso é matemática, tem que ser a mesma. É meio chatinho fazer isso de cabeça, né? Então você faz na calculadora e me diz a resposta. O importante é o método. Quanto deu aí? 500 redondo? Ah, gabarito. Ah, então... Ah, sabe por quê? Deve ser aqui que deve simplificar, não é isso? Não, aqui deve simplificar. É. Isso, porque você faz essa conta e aí você vai simplificar. Ele te ajudou nesse sentido. Quer dizer, essa conta é chata. Mas juntando as duas fica boa. Ah, legal. Então eu vou fazer. Isso é 265, né? E aí aqui vai dar 485, é isso? Dividido por 121. Nossa, isso é bom? É. Quê? Que besteira que eu fiz aqui? Não, peraí. Não, eu estou colocando no mesmo denominador. Aí eu faço 240 vezes 1,1. 264. Onde veio esse 5? Ah, bom, ó, lindo. Sim. Boa. Lindo. 400 mais 100, 500. Legal. Ótimo. Tá? Então tem esse exemplinho tranquilo. E claro que com o tempo apertando cada vez mais, eu vou logo para... Não, esse melhor. Tá. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eu já imaginava que talvez a gente não tivesse muito tempo, mas eu vou... Depois eu vou deixar uma referência. Eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar disponível para vocês em algum lugar. Eu separei um lugar no site para colocar recursos para vocês. Tem uma planilhazinha do GeoGebra que eu queria mostrar para vocês que tem a ver com esse problema. Mas vamos resolver ele primeiro, tá?
Ó, esse é um problema bem prático, bem típico, tá? De fato, se você for agora numa loja de shopping ou uma loja qualquer no Rio de Janeiro, há uma boa chance de você se encontrar exatamente com essa situação, né? 5% à vista é um desconto relativamente comum, independente do número de parcelas em que eles dividem a conta sem juros, entre aspas, né? Então tem essa situação aí. Você consegue pagar em 4 parcelas mensais sem juros, entre aspas, sendo a primeira no ato da compra. Mas para pagamento à vista, tem um desconto de 5%. Qual é a taxa de juros? Como é que a gente resolve esse problema? Igual, né? O problema é o mesmo. Ou você... A conta é a mesma. Mas uma melhor descrição é a seguinte: a conta é a mesma, mas o problema é essencialmente diferente. Porque repara que aqui, como você conhecia a taxa, virou uma coisa mecânica, certo? Aqui já não, porque a pior incógnita que você pode ter nesse tipo de problema é justamente a taxa, né? A gente já tinha visto um exemplo aqui, né? Aqui a gente teria que resolver uma equação do terceiro grau. Aqui é uma equação do terceiro grau bem simples, é só tirar uma raiz cúbica. Então, nesse caso, não tem muito problema. Mas aqui piora, né? Então, qual é a conta aqui? Você pode dizer que vale 100 o preço à vista, para simplificar um pouquinho, né? Então à vista não é 100, é 95, certo? Porque você consegue pagar 95. Então essa é a comparação que você tem que fazer. Você prefere pagar 95 agora ou pagar 25 agora, 25 daqui a um mês, 25 daqui a 2 meses e 25 daqui a 3 meses? Essa é a decisão que você tem que tomar, certo? Então, a pergunta é: qual é a taxa de juros que torna equivalentes os seguintes valores? 95 no tempo zero, 25 no tempo zero, mais 25 no tempo 1, mais 25 no tempo 2, mais 25 no tempo 3. Certo? Isso insistindo com a minha estranha mania de mandar tudo para o futuro para não escrever denominadores, isso fica aqui. 95, esse 95 eu vou transportar para daqui a 3 meses, certo? De novo, a comparação eu posso fazer no tempo que eu quiser, desde que seja o mesmo tempo para todo mundo. Então, transportei tudo para daqui a 3 meses. 95 vezes 1 mais i ao cubo. Isso tem que ser igual a 25 daqui a 3 meses também. Esse outro 25, agora eu só preciso transportar 2 meses, né? Porque ele já está no mês 1. Eu podia já ter colocado o 25 em evidência, né? Tudo bem. Tá, aqui você pode, talvez você queira, fazer a fórmula da PG aqui. São só 4 termos, é meio duvidoso se vale a pena, mas ok. 25, 1 mais i à quarta menos 1. Aqui tem um certo conforto, que é 1 mais i menos 1, né? Simplificou um pouquinho, ficou só i. Por outro lado, eu obtive um denominador, que eu não gosto, mas aí é só multiplicar para lá. Vou fazer isso. Então, eu obtive a seguinte equação, que eu não vou querer mudar muito mais do que isso. Podia ter deixado desse jeito também. 95 vezes 1 mais i ao cubo vezes i igual a 25 multiplicado por 1 mais i multiplicado por 1 mais i elevado a 4
menos 1. E aí, você sabe resolver isso aqui? Tem fórmula, né? Você usa o método de Ferrari, né? Para resolver uma equação do quarto grau, certo? Aí você obtém... O método de Ferrari é ótimo, porque você reduz o problema de resolver uma equação do quarto grau ao problema de resolver uma equação do terceiro grau. Que aí fica muito mais simples, porque é só você eliminar o termo quadrado e usar a fórmula de Cardano. E aí você obtém aquela expressão super útil, né? Daquela raiz cúbica com uma raiz quadrada dentro, só que agora vai ter uma raiz quarta também por fora, né? Vai ficar lindo, né? Então, isso aqui é um exemplo bem legal de uma situação prática, uma situação que tem a ver com matemática aplicada, né? Muitas vezes a gente estuda as equações algébricas, né? Até estuda relações entre coeficientes e raízes, polinômios, etc. Mas, às vezes, essa parte prática é um pouco negligenciada. Porque polinômios ocorrem muito na prática, né? Em problemas de verdade, de matemática aplicada, toda hora você tem que achar raízes de polinômio. Mas você não acha a raiz do polinômio exata, certo? Você vai achar uma aproximação. Não faz sentido ficar procurando raiz exata para isso aqui. Mesmo que você encontre usando aquelas fórmulas, aqueles radicais enormes, etc., não vai servir para nada. Não vai servir para te dizer qual é a taxa de juros. Você vai olhar que a taxa de juros é essa aqui, um monte de raiz quarta dentro, raiz cúbica dentro de raiz quarta, etc. Qual é a informação que de fato isso está te dando? Então aqui é um claro exemplo que o que você precisa fazer é achar uma aproximação. E às vezes você nem precisa de uma excelente aproximação, não, dependendo da aplicação. Certo? E aí? Como fazer isso? Temos uns 7 minutos. Como achar uma raiz aproximada para esse polinômio? Para essa equação do quarto grau? Alguma sugestão? Calculadora? Chuta uns valores, sim. Chuta uns valores, pode funcionar, dá para ter uma ideia, né? 1%, 2%, tal, chuta uns valores. E aí? Alguma coisa um pouco mais precisa? Calculadora, alguém falou, Como? Qual é a calculadora que faz isso? Bom, dependendo da calculadora, você joga o polinômio e faz, né? Isso, boa. Essa era a primeira que eu estava esperando você falar. Joga no Wolfram Alpha. Beleza. Tá lá? Vamos fazer. Peraí. Agora eu quero que você veja a mesma tela que eu. Ué? Tá aqui. Está muito pequena a letra. Está muito pequeno, né? Mas... Bom. Vai falando aí para mim, 95, 1 mais i que eu vou chamar de x. Não precisava, né? Podia chamar de i, mas é mania. Ao cubo, vezes i, que é x. Acho que é só botar assim. Igual a 25. 1 mais x à quarta menos 1. Isso é um bom jeito, né?
Pô, eu não consigo enxergar isso aqui, não. Então está dando 3,5%, né? Está dando aproximadamente 3,5% ao mês. E aí, você vai querer? Você vai pagar como? Aconteceu isso com você hoje, lá na loja. Você vai pagar como? Parcelado ou à vista? Qual é o valor para você? Qual é o valor de taxa de juros mensal que você está disposto a pagar? 3,5%, tá bom? Você está pagando bem? Paga tranquilo? Você paga tranquilo 3,5%? Pô, vou vender para você, parcelado. Pô, com as taxas de juros que estão hoje em dia, né? Pô, vale a pena até esperar um mês se você precisar economizar mais um pouquinho. Paga esse negócio à vista. 3,5% hoje em dia, nossa. 3,5% ao mês. Gente, quanto está a taxa de juros hoje? 7? A LFT está dando quanto ao mês hoje? É, 6,4. Pô, não vai pagar isso, né? A LTNB eu dei uma olhada, eu pensei em falar para vocês da LTNB hoje, não vai ser hoje, mas a LTNB estava dando 2,84 a de 2024. 2,84 acima da inflação. Esse título chegou naquela época ruim mesmo de crise, chegou a 7%. Não. Bom, outro jeito eu vou, dado o aperto de tempo, eu vou só mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu vou ter que mudar essa resolução. Oi? Ótimo. Legal. O 3,5% ao mês multiplica por 62. É isso, tá vendo? Em 10 anos, com uma taxa de 3,5% ao mês, em 10 anos o seu capital se multiplica por 62. Esse é o efeito. 3,5% ao mês é uma barbaridade de taxa. É isso aí. Boa, Leonardo, obrigado. Deixa eu diminuir essa resolução. Eu não consigo nem ver o que eu estou fazendo aqui. Melhorou? Então, vocês conseguem ver o que está... Vocês conseguem ver isso aqui? Tá, então eu não vou conseguir... Dado o tempo que eu tenho, eu não vou conseguir dar muito detalhe, mas eu acho que valia a pena mostrar para vocês. Eu vou colocar isso aqui disponível para vocês e alguns outros recursos para quem quiser olhar depois. Vou deixar o meu e-mail também para se alguém quiser fazer algum comentário. Então, tá, esse problema aqui é diferente. Vocês estão vendo, né? Então, aqui é a flechinha, né? Ó, isso aqui é um pouquinho diferente. Eu coloquei o clássico. Não é um pouquinho diferente, é o mesmo problema, tá? Coloquei o clássico pagamento parcelado com as variáveis clássicas também, porque você tem no Excel, você tem funções prontas para fazer isso também, né? Agora é importante você entender o mecanismo de fazer isso, porque como eu falei antes, isso aqui é uma modelagem para taxa constante. Na prática, muitas vezes você não tem a taxa constante, é importante você saber fazer essa conta em várias situações. Em geral, é importante para você e para os seus alunos com nível suficiente para entender isso, poderem se virar em situações em que você precisa achar uma raiz aproximada de polinômios, tá? O método mais confiável e super rápido e super eficiente é o método de Newton, tá? Bem que o método de Newton envolve derivada, não é para qualquer aluno que você vai poder falar isso. Mas, enfim, o conceito de reta tangente a uma curva dá para falar para os alunos, mesmo sem realmente explicar o que é derivada, pelo menos eles conseguem entender a ideia. Então, a ideia aqui é o seguinte. Bom, eu coloquei...
aqui você pode mudar as informações do jeito que você quiser, mas basicamente você põe o valor presente, o número de parcelas, o valor de cada parcela, e você obtém a taxa. Bom, a taxa não vai estar aqui, vai aparecer aqui em outro lugar. O que você faz com a taxa é o seguinte: você põe uma primeira aproximação para a taxa aqui, tá? Você não precisava do gráfico. Eu coloquei no GeoGebra e fiz o gráfico justamente para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Isso aqui vai dar um polinômio de grau 12, então é de se esperar de que o gráfico seja um tanto complicadinho, né? Tem um pedaço do gráfico que vai para baixo, vai ter uma raiz negativa e tal. É um polinômio de grau 12, tá? Agora, é um polinômio de grau 12 que, para valores positivos, que é o que importa para a gente aqui, ele tem um comportamento bonitinho, como era de se esperar, porque você tem uma função crescente da taxa com o montante final que você vai ter se a taxa de juros for constante, tá? Deixa eu esticar aqui agora. Então, esse é o trecho importante, tá? Tá, as contas, vocês sabem fazer essas contas, certo? Eu queria que vocês visualizassem o que está acontecendo e o que é o método de Newton, que você pode usar nessa situação e em muitas outras, que é o seguinte. Aqui está o polinômio cuja raiz eu quero encontrar, tá? É aquele polinômio que eu joguei no Wolfram Alpha, por exemplo. Aí eu fiz o gráfico em verde. Qual é a técnica do método de Newton? A técnica é aproximar a função pela sua derivada, certo? Então, eu quero achar a raiz, que é isso aqui. Claro que no GeoGebra eu podia ter só clicado nesse ponto e o GeoGebra ia me dar as coordenadas, né? Eu não quero isso, eu quero compreender o que está acontecendo. Então, o método de Newton funciona assim. Você chuta um valor para a taxa. Eu comecei aqui com 0,1, 10%, tá? E aí você, a partir do valor que você chutou, você determina o ponto da função, tá? Que eu chamei de P0. Esse ponto é só colocar, é só jogar na função, é fácil, você obtém imediatamente. Aí você calcula a reta tangente à função nesse ponto. Para isso, basta calcular a derivada da função nesse ponto e usar lá aquela formulinha do coeficiente angular, super tranquilo de fazer. A reta é o que eu desenhei aqui em laranja. Onde a reta cortar o eixo, é uma aproximação melhor do que a primeira que você colocou. Tá, é melhor desde que a primeira que você colocou seja uma aproximação no mínimo razoável. Às vezes nem precisa ser muito razoável não, mas não vai colocar um número super negativo aqui, porque aí você vai cair lá na outra raiz, você não vai cair na raiz que você quer, tá? Você coloca um número razoável, o próximo valor aproxima, e aí você repete o procedimento, só isso. Como é repetitivo, você pode fazer isso algoritmicamente, põe lá na planilha do Excel ou aqui na planilha do GeoGebra, em qualquer lugar, você faz quantas interações você quiser. Dá para ver no gráfico aqui que com 3 interações a gente já chegou bem perto, tá? Imagina a quarta interação, você vai começar desse ponto P3 que eu marquei aqui. Imagina a reta tangente aqui no P3. Vai chegar super perto, né? Vamos mudar essa aproximação para essa daqui. Essa daqui é um pouquinho acima de 0,04. Vamos colocar 0,05 aqui. Ou 0,45, para ficar perto dali. Olha lá. Viu o que aconteceu aqui? Com esse grau de... esse zoom... Eu não estou conseguindo fazer esse zoom funcionar adequadamente. Talvez tenha alguma interferência do giz aqui também. Mas... Aqui, tá vendo? Já a convergência do método de Newton ela é muito rápida. Então, aqui eu coloquei vários valores, né, que eu não coloquei no gráfico. Você vê que, tá vendo? Ele fica com, sei lá quantas casas decimais tem aqui, 10. Já na quarta, quinta interação, já não muda, tá vendo? Fica tudo igual.
Então, o método de Newton converge muito rápido e é o melhor jeito de você calcular raízes de polinômios, ainda mais em situações práticas como essa, que você sabe que o comportamento é razoável. Bom, volta para a apresentação. Eu coloquei uma página no site novo, eu estou juntando, tinha um blog que eu usava antes, mas está parado há um tempo, eu estou juntando tudo no site novo. Eu separei uma página para o PapMan, não tem nada lá ainda, tá? Mas eu vou colocar. Eu vou colocar essa planilha e algumas outras sugestões de recursos para vocês. E, bom, fiquem à vontade de me escrever, de me mandar e-mails com comentários, perguntas, etc. Porque, para variar, o tempo voa. Bom, tem várias outras coisas que a gente pode falar sobre o assunto. Eu espero que, no mínimo, vocês tenha sido suficiente para vocês terem uma noção e tenha, no mínimo, ter a curiosidade de ir além, porque essa é a ideia, né? Tem muito mais para a gente aprender. E é claro que hoje à tarde você vai ter uns exercícios bem legais para se divertir. Aliás, tem um exercício sobre NTNB lá, para você se divertir. Tá bom? Gente, muito obrigado. Valeu. Até a próxima.